Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal, irmão, irmã. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, possa alcançar a ti, a sua casa e também possa abençoar a sua vida através desta escola bíblica dominical. Estamos chegando no final da última lição do terceiro trimestre do ano de 2020, onde estamos aprendendo sobre os princípios divinos para a Igreja do Senhor Jesus em tempos de crise. E a última lição é: a vigilância conserva pura a Igreja. A vigilância conserva pura a Igreja. E você que nos acompanha, eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, registre ali o seu gostei, ative o sininho para que você seja notificado das postagens que faremos ou que fazemos aqui neste canal. Voltando para a nossa lição, o texto áureo da nossa lição está firmado em Marcos capítulo 13 e o versículo 37, que diz: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." E o texto bíblico básico da nossa lição está firmado na parábola das 10 virgens, registrada em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E a verdade prática, que a aplicação desse texto áureo, que é o texto de ouro, que é o centro, em torno disso girará todo o comentário desta lição. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A pureza da igreja, quando ela se mantém afastada do sistema mundano que impera em nossos dias, ela se mantém, se conserva pura para se apresentar perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós encontramos alguns tópicos desta lição, onde será traçado que será meia-noite, alguns pontos no referente à meia-noite, o dia que já passou. Meia-noite é o início de um novo dia. Meia-noite, hora de trevas. Meia-noite, a vinda do noivo. E por fim, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Esses pontos, dentro desses 4 pontos, que está sendo, 5 pontos, ou melhor dizendo, que está sendo firmado este comentário desta lição do último trimestre do ano de 2020. A parábola das 10 virgens é muito conhecida por todos os amantes da palavra de Deus, pessoas que têm algum contato com a Bíblia Sagrada, em algum momento da sua vida já teve contato com esta parábola, alguém pregando, alguém ensinando, alguém lendo. A pessoa, ela não é de todo desconhecida daqueles que não têm uma atividade religiosa contínua na igreja, mas é uma parábola, é uma das mais conhecidas, essa parábola das 10 virgens. E aqui nós encontramos, logo aqui nesse ponto, que a parábola das 10 virgens, ela traz o Senhor Jesus, ele faz ali através da parábola, ele passa uma mensagem geral a toda a igreja. Porque existem no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, do Evangelho escrito por Mateus, nós encontramos ali algumas parábolas que diz respeito ao tempo do fim. E nós vamos assim passar aqui de uma forma bem sucinta, apenas para a compreensão. Mateus 24, ele começa sobre o sermão profético, a respeito daquela pergunta que os discípulos fazem a ele. Primeiramente pergunta para ele, mostra para ele a beleza arquitetônica do templo de Herodes. E ele diz o seguinte: olha, não está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja ela derribada. E os discípulos se chocaram com aquilo e fizeram silêncio. Quando eles se retiraram dali, que chegaram no Monte das Oliveiras, então eles se aproximaram em particular e perguntaram para o Senhor Jesus
e fez uma pergunta que é tremenda, uma pergunta forte, e certamente a pergunta ela veio brotada dos lábios dos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo. Quando eles perguntam para o Senhor Jesus: quando sucederão estas coisas? A destruição do templo. Que sinais haverá da tua vinda? A vinda do Senhor para a sua igreja. E do fim do mundo, a consumação dos séculos. 3 eventos escatológicos em épocas distintas, separada por um hiato de tempo, que o Senhor Jesus não explicou para eles. Porém, o Senhor explicou dando detalhes a respeito da sua vinda, a respeito dos acontecimentos que se sucederiam após a sua morte e ressurreição. Na sequência, o Senhor ele faz ali as parábolas do fim. A primeira delas é a parábola da figueira, que aponta para Israel. Depois ele apresenta a parábola dos 2 servos, que é uma parábola que é aplicável ao ministério, à liderança da sua igreja, a parábola dos 2 servos. Depois ele vem a parábola das 10 virgens, que é a igreja no contexto geral. E por fim a parábola dos talentos, que é individual. Então o Senhor Jesus, nessas parábolas do fim, ele traz aqui essas condições, essas explicações, e esta parábola que estaremos estudando hoje, a parábola das 10 virgens, faz parte das parábolas do tempo do fim, concernente ao arrebatamento. Pois bem, voltando aqui para o nosso comentário, para a nossa revista, o primeiro ponto mostra assim: meia-noite, o dia que já passou. Em outras palavras, olha a interessante, o Senhor Jesus, ele era da linhagem judaica, da casa de Davi, e para os judeus, o dia ele não terminava nem iniciava à meia-noite. Para a cultura judaica, para os judeus, o dia findava ao pôr do sol. Findava o dia ao pôr do sol, e quando o sol se ponha, findava o dia e iniciava o dia seguinte. Logo, por assim dizer, por uma forma mais prática de se interpretar, às 6 da tarde findava o dia. E às 6 da tarde, logo após o pôr do sol, começava-se o dia seguinte. Mas o Senhor Jesus, nessa parábola, já sabendo do futuro, porque ele era Deus, sabia de todas as coisas, então ele faz aqui a respeito da meia-noite, porque na cultura ocidental o dia termina à meia-noite, justamente à meia-noite, é a junção do final de um dia e o início do outro dia. Exatamente. E quando nós falamos esta questão aqui das 24 horas, às 0 horas, à meia-noite, bem no centro, um dia termina, virou a meia-noite, ainda está escuro, porém, o dia de ontem passou, e o que vale é o dia de hoje e o dia de agora. O sentido da expressão meia-noite, ela fala de um período de tempo que terminou. Quando fala-se da meia-noite, está falando assim, olha, um período vai acabar. Final de um período e o início de um outro período de tempo. E é dentro desta ótica que o Senhor Jesus, ele descreve esta parábola da meia-noite, das 10 virgens, e fala a respeito da meia-noite. Porque neste ponto, quando fala-se da meia-noite, fala-se do arrebatamento da sua igreja. Quando o noivo vier para buscar a sua noiva, então findará um dia, findará um período, findará uma dispensação. A dispensação da igreja, a dispensação da graça, findará com o arrebatamento da igreja. E imediatamente iniciar-se-á um novo período, um novo tempo, tanto para a igreja, para os santos que foram arrebatados, quanto para aqueles que estiverem vivos e aqui ficarão no dia
em que o Senhor há de tratar com toda a humanidade. Então, nós temos que ficar vigilantes, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. O que sabemos é o tempo. O tempo identifica que é agora o arrebatamento da igreja. Não passará esta geração, mas estamos no tempo do arrebatamento da igreja. O outro ponto que nós encontramos é a noite, a meia-noite, ela também fala do início de um novo dia. Início de um novo dia. Esse início de um novo dia mostra que ele começa exatamente à meia-noite. Finda um tempo e inicia-se um outro. Esse novo tempo que nós estamos aguardando para a igreja será algo glorioso. Será algo glorioso. Para Cristo será algo glorioso. Será a coroação, por assim dizer, do seu trabalho lá na cruz do Calvário. Lá em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 13, salvo engano, me parece que é o versículo 13, que diz assim: o fruto da sua alma, versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Qual é o penoso trabalho? Qual foi o penoso trabalho? O penoso trabalho foi ele despir-se da sua glória e fazer-se carne, nascer de uma mulher, crescer como um homem natural, como feto, como bebê, como criança, como um pré-adolescente, como um adolescente, como um jovem, como um adulto. O Senhor Jesus passou todas estas fases, e no auge da sua maturidade, no auge da sua força, ele então entrega, no auge da sua força, ele entrega a sua vida no meu lugar, no teu lugar. Ele compra as nossas vidas, ele compra as nossas almas, a nossa salvação, através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Este foi o seu penoso trabalho. Então, o amanhã, ele começa aqui, para o arrebatamento. Neste amanhã, o que vai acontecer? Nós seremos levados para as bodas do Cordeiro. Iniciar-se-á um novo dia para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor se assentará à mesa. Primeiro, ela passará pelo tribunal de Cristo, quando do arrebatamento. Nós seremos galardoados pelo Senhor. Cada um receberá a sua recompensa por aquilo que fez através do corpo. Ele receberá do Senhor. Acontecerá dois milagres. Dois milagres acontecerá no momento do arrebatamento. O primeiro milagre vai ser a ressurreição dos mortos, que morreram na esperança da salvação, que morreram na esperança do arrebatamento, que morreram na esperança do Messias. Serão arrebatados, serão ressuscitados, e os seus corpos transformados em corpos gloriosos. Este é o primeiro. O segundo, nós que estivermos vivos nesta ocasião, teremos o nosso corpo físico transformado em um corpo glorioso, tal qual daqueles que foram ressuscitados, e juntamente com eles seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus. Isto é algo glorioso que nós, a igreja do Senhor, esperamos com, digamos assim, até com uma certa ansiedade por este cumprimento, o cumprimento do arrebatamento desta promessa tão gloriosa para a igreja do Senhor. Então é um novo período que se começa para a igreja, o arrebatamento, e isso está lá em Apocalipse, no capítulo 19, e também no capítulo 21, nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, como o Senhor Jesus já fez menção, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ia à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e ali nós celebraremos a ceia, cumprir-se-á naquele momento, o Senhor dizendo, quando ele institui a ceia do Senhor para os seus discípulos ali, ele diz a seguinte coisa para eles: olha, não beberei mais do fruto da vide,
até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de meu Pai. Quando o Senhor arrebatar a igreja, que assentarmos à mesa das bodas, ali o Senhor então servirá a ceia nas mansões celestiais, que é as ceias das bodas do Cordeiro para toda a sua igreja. Neste novo início, que a meia-noite marca o início de um novo período, também marca o início do período tribulacional. Esse período tribulacional, as pessoas saberão que aconteceu o arrebatamento. E haverá então a manifestação do homem do pecado, como lá em Tessalonicenses capítulo 2, que há somente um que o resiste, até que do meio seja tirado. Quem resiste? O Espírito Santo, que está aqui na terra, atuando na vida da igreja. Quando ele sair da terra com a igreja, abrirá o espaço para então o inimigo das nossas almas agir aqui na terra. Neste período tribulacional, nós poderemos ver que começará a última semana que falta para Israel. O Senhor disse: 70 semanas estão determinadas para o meu povo. E marca que o início da contagem deste tempo, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Restaurar Jerusalém, restaurar Jerusalém. Quando saiu esta ordem? Esta ordem foi dada por Artaxerxes no ano 444 a.C., quando Neemias, os editos de Esdras, nenhum fala a respeito da cidade. Todo edito que fora proferido fala a respeito do templo, a respeito dos judeus, a respeito dos vasos sagrados, a respeito dali do templo, mas nenhum a respeito da cidade de Jerusalém. Agora em Neemias é específico, vem o decreto para a reconstrução da cidade. Quando começa o período ali, nós encontramos 7 semanas e 62 semanas. O que é isso? 7 semanas, 49 anos, foi o período gasto para a reedificação da cidade de Jerusalém. 49 anos se passaram. 7 semanas, porque o templo fora edificado, mas a cidade não. A cidade demorou 49 anos para a sua edificação. E depois 62 semanas até o Messias, quando o Senhor Jesus foi levado ao matadouro, ali na cruz do Calvário. Cumpriu-se então a 62ª, que é 7 semanas e 62 semanas, ou a 69ª semana. Aqui a semana, e quando o Senhor cumpre essa semana, falta uma, que é a 70ª. A 70ª semana está faltando. Falta uma semana. E essa semana houve um hiato de tempo que Deus não falou. Ela é um hiato de tempo. Nesse hiato de tempo é o que nós estamos aqui, já chegando no clamor da meia-noite, como veremos na sequência deste comentário. Neste tempo que nós estamos aqui, nós estamos vendo que o Senhor Jesus cumpriu, morreu na cruz, foi ressuscitado ao 3º dia, foi assunto aos céus. Iniciou-se o período da igreja. Com o arrebatamento do Senhor, então, finda esse período, finda esse ato de tempo e começa um novo tempo. E esse novo tempo que se inicia, o dia do arrebatamento, é conhecido como o dia de Cristo. O dia de Cristo, o dia do Senhor, é o período tribulacional que iniciar-se-á após o arrebatamento da igreja. O terrível e grande dia do Senhor. É um novo período, é um período onde o Senhor manifestará a sua ira sobre a igreja. Ou melhor, sobre a igreja não, sobre aqueles que não fazem parte da igreja. O Senhor pisará o lagar com ira e não haverá misericórdia. É o dia da grande ira, o dia
que o Senhor há de pisar o lagar. É o período que vai suceder. Primeiro o período da meia-noite, termina-se o período da igreja, inicia-se o período do juízo de Deus, que o Senhor há de pisar sobre a terra para com os filhos e de uma forma especial, os filhos de Israel, e para aqueles que não ouviram e não deram crédito à palavra de Deus. Na sequência, nós vamos encontrar a hora das trevas. Meia-noite também é hora de trevas. E quando nós falamos em hora de trevas, o Senhor Jesus, ele já havia dito, quando ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo, ele fala de voltar para a Judéia. Tomé fala assim, olha, mas queriam matar a ti, os discípulos falam, queriam matar a ti lá na Judéia, e agora tu volta para lá? Aí Tomé diz, vamos e morramos com ele. Mas Jesus disse o seguinte, caminhemos enquanto é dia, antes que a noite chegue. Porque durante o dia não há tropeço, mas durante a noite há tropeço. E nós estamos vivendo o período dos tropeços espirituais, o tropeço das trevas. Porque o período de trevas fala de momento de angústia, fala de momentos de dificuldade. Quanto mais a situação vai se escurecendo, mas uma luz vai ficando cada vez mais forte no nosso coração. Quanto mais escurece o mundo, mais o nosso interior brilha, porque identifica que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. A natureza, ela sente essas trevas. Quando Jesus foi crucificado, houve trevas, da hora sexta até a hora nona. Foram 3 horas de treva sobre toda a face da terra. O sol escondeu a sua luz. Mas nós encontramos ainda que neste período há terremotos, neste período há peste, fome e catástrofe de todas as ordens. Nós estamos vendo nesse século 21 a erupção de um vulcão lá na Finlândia, parou o espaço aéreo da Europa, os aviões foram ali suspenso voos, quase 30 dias de suspensão de voos, por conta da erupção desse vulcão ali na Finlândia. Depois nós encontramos lá no começo também os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ataques terroristas, violência, um ataque de guerra. A primeira guerra, por assim dizer, do século 21, começou ali o ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Depois nós encontramos em 2004 aquele tsunami que varreu ali a costa da Tailândia, que mais de 300 mil pessoas morreram em decorrência daquele maremoto. Depois nós vemos outros terremotos grandes que houve ali no Japão. Depois vemos outros grandes eventos de pandemia, por exemplo, da gripe H1N1, peste. Agora estamos vivendo um novo período de pandemia com esse Covid-19. Então nós estamos vendo que as pestes estão acontecendo, as pragas estão acontecendo, os rumores de guerra biológica, por assim dizer, muitos dizem que o vírus foi criado em laboratório. Isso é sinal de arma biológica. Nós vemos guerras químicas, usando armamento de armas químicas ali no Oriente Médio. Então nós estamos vendo que todos esses fatores apontam para as trevas da meia-noite, período de treva. Os homens sentem as trevas. Nós estamos vivendo no iminente perigo de guerras nucleares. Estamos vivendo o período iminente de uma explosão de ataques biológicos. Nós estamos vendo pessoas, a ciência sendo multiplicada como nunca. É um dos grandes e maiores sinais, fazem parte dos maiores sinais que antecedem a vinda de Jesus, é justamente a ciência. As pessoas vendo aí essas carreirinhas de luzes pelos céus, como apareceu em Santa Catarina, apareceu no Maranhão, apareceu em vários países, agora satélite adentrando sobre o céu de São Paulo, agora no mês que passou. O que é isso?
O que são estas coisas? Nós estamos começando a ver que o homem passou a brincar de Deus. Este homem chamado Elon Musk, ele que tem os seus satélites, e nós estamos vendo essas luzes, o que é? São tudo isso, coisas artificiais criadas pelo homem. Nós estamos vendo outras coisas que assustam, que são assustadoras. Está chegando aqui essa questão da realidade virtual. A realidade virtual foi apresentada há poucos anos, há pouco tempo, lá nos Estados Unidos, na abertura ou de um jogo, não sei se foi na final de um dos jogos de beisebol. Foi apresentado ali uma demonstração, uma realidade virtual, onde um dragão voava pelo campo, voava pelos painéis, e depois ele deu um rasante e desaparecia, uma realidade virtual. Quem estava ali viu, saiu nas televisões pelo mundo, imagens gravadas, que tudo isso ligado à tecnologia da 5G. Porém, esta realidade virtual, ela tem uma outra combinação algorítmica. Então nós estamos vivendo um mundo onde a realidade assusta mais do que a ficção. Tudo isso nós está apontando para as trevas da meia-noite, as trevas da última hora. Não há tempo para a igreja cochear entre dois pensamentos. Porque nós estamos vendo que o tempo de treva no mundo, a treva está caindo forte e pesadamente sobre toda a humanidade. Tudo isso aponta para a vinda do noivo. Porque à meia-noite vai ouvir-se um clamor. Hoje nós estamos ouvindo esse clamor da meia-noite. E que clamor é esse, irmãos? Amigos que nos ouvem, qual é o clamor? Estamos vendo hoje uma linha homicida que muitos defendem, chamam de progressismo, ideologia progressista. Quando de progressista não tem nada, mas são ideologias negras, ideologia das trevas. Estamos vendo um grande levante mundial a respeito do aborto. O ventre materno era o lugar mais seguro para o ser humano sobreviver. Hoje, no século 21, se tornou o lugar mais perigoso e tenebroso para o ser humano, o ventre materno. Porque nós estamos vivendo um período de trevas, onde as pessoas chamam o mal de bem, onde as pessoas chamam o errado de certo, onde quem faz o certo é taxado como errado, como reacionário. Mas nós, além de todas essas coisas, a igreja está passando por um momento que chamamos de cristofobia. Hoje, se você fizer um levantamento, você não vai encontrar uma religião mais perseguida no mundo do que o cristianismo. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo atual. Aí o mundo não aceita, o mundo está no comando de Satanás. Como disse lá o escritor João na sua primeira carta, no capítulo 5. Onde ele diz que o mundo jaz no maligno. No original, essa expressão, ela quer dizer como se o mundo ninasse nos braços do maligno, como embala-se uma criança. O mundo está sendo embalado por Satanás. Esta é a hora da meia-noite, é a hora de trevas espirituais. E as trevas espirituais, nós precisamos estar alertas. Precisamos estar alerta, porque o noivo virá na meia-noite. Mas na meia-noite é o lugar também desse aperto espiritual, onde provoca o sono. Provoca-se o sono. A sonolência espiritual, ela acontece exatamente na hora da meia-noite. E esses acontecimentos, o que nós podemos ver e deparar, encontrarmos aqui na nossa revista.
porque não é hora de estarmos desligados do espiritual. Não, nós temos que estar ligados nos céus, porque o que vem acontecer, aqui diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. O mundo está clamando, a natureza clama, a natureza geme, mas chega a hora do brado da igreja dizer, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Glórias a Deus. Chegou a hora de nós estarmos voltados, para não perdermos a nossa comunhão com Deus, para não perdermos a nossa ligação com os céus. Os céus têm que estar linkado aqui dentro tem que estar linkado nos céus, para que possamos entender as mensagens do Espírito Santo para as nossas vidas. Quando falamos do arrebatamento, eu me recordo que o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, por 3 vezes. Na primeira delas, o Senhor me mostrou pessoas que haviam morrido, voltando de novo à vida. E o interessante é que naquela época eu vi pessoas voltando à vida, como se já estivessem mortas, mas no entanto, no momento da revelação, a pessoa estava viva. Hoje, a pessoa já está morta. Aleluia. O Senhor me mostrou, 30 dias depois, novamente o arrebatamento da igreja. E em todas estas visões, o Senhor me mostrou a minha família. E eu perguntava, olhava e eu via a minha família, nós todos juntos vestidos de branco. O Senhor me mostrou que pessoas ficavam, que obreiros ficavam no arrebatamento. O Senhor me levou numa reunião, onde havia muitos obreiros, pastores, e eu dizia para eles, olha, Jesus veio e vocês ficaram. E o Senhor dizia, eu perguntava, mas por que eles ficaram? E eu olhava nas suas escrivaninhas, roupas brancas dobradas, mas eles não estavam vestidos, tinha roupa, mas não estavam vestidos com ela. E ali eu vi alguns detalhes que não vou contar aqui, o tempo não permite. Mas eu vi pessoas fazendo acordos com o pecado, acordos com o pecado, pessoas em pecado, e acordos sendo feitos, negociações sendo feitas. E o Senhor dizia para mim, é por esta causa que eles ficaram. Glórias a Deus. 30 dias depois, o Senhor me deu a terceira revelação a respeito do arrebatamento. E nesta revelação, o Senhor me mostrou que eu pregava a palavra de Deus, que eu falava a respeito do arrebatamento, mas as pessoas zombavam e não acreditavam naquilo que estava sendo pregado. E nesse exato momento, eu vi uma luz que raiava para aquele ginásio, e a luz alcançava exatamente o grupo de pessoas que estavam crendo e recebendo a palavra, mas o grupo que zombavam permaneciam em trevas. E aqueles que estavam na luz diziam para os que estavam nas trevas, o que ele está pregando é verdade, Jesus está voltando. E eu apontava para aquela luz, Jesus está voltando. E naquele momento eu fui sugado por aquela luz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu fui literalmente suspenso do meu leito. Eu bati em cima da parede e desci sentado sobre a cama. Aleluia. Acordei a minha esposa, ali, aquela sensação
que o arrebatamento estava acontecendo, fomos orar a Deus e estamos aguardando a vinda de Jesus a qualquer momento. Glórias a Deus. Nunca mudei a minha mensagem a respeito da vinda do Senhor. Nunca recusei de pregar sobre a vinda do Senhor, porque eu tenho convicção que isto vai acontecer e muito em breve. Esta lição é por demais importante para a nossa vida espiritual. Esta lição ela é muito forte para o nosso despertamento espiritual. Porque quando falamos da meia-noite, fala do período que nós precisamos estar alerta. Porque a meia-noite, quando o noivo virá, fala também da dormência espiritual, da dormência. E há muitas pessoas que estão dormindo nesta hora, porque é tempo de prova, é tempo de batalha espiritual, e acontece nesse tempo o chamado, os embates, e traz o sono espiritual sobre as pessoas. E uma das coisas que traz sobre nós o sono espiritual, primeiro ponto é a desobediência. A desobediência à voz de Deus, desobediência à palavra de Deus. Quando o Espírito Santo fala conosco, vai ler a palavra, vamos ler. Vai orar. Despertou na madrugada, vai dobrar o joelho, vá dobrar o joelho. Porque você não sabe a hora que Jesus virá, mas é numa destas horas que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. E não só nisso, nós precisamos guardar a nossa comunhão com Deus. E quando Deus fala conosco, obedecer. Nós vemos que uma das coisas que traz o esfriamento, que traz a dormência, é a preguiça. Davi, no momento em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E quando ele ficou em casa, o resultado foi nefasto. O resultado da sua preguiça quase que levou à sua condenação de perder o trono e perder o nome, perder tudo que Deus havia lhe dado. Custou um preço altíssimo, que até hoje todos nós falamos e pregamos e usamos como referência. O período de dormência espiritual de Davi deixou sérias e graves consequências para ele e para a sua casa. Mas também há algo que provoca o sono espiritual. É o esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. E o que faz o esgotamento espiritual, bem colocado aqui pelo comentarista, pastor, missionário Eurico Bergsten. O que é isso? Porque há situações na vida que nós lutamos. Há momentos na nossa vida que nós cansamos. Mas a Bíblia diz que o vosso descanso não é aqui. Deus pediu para que Abraão fizesse um sacrifício, porque Deus iria revelar a ele algo posterior, algo à sua posteridade. Porque ele questionava com Deus a respeito das promessas, como que vai se cumprir se eu não tenho filho? Ele prepara o sacrifício. A Bíblia diz que os abutres vinham para querer comer o sacrifício e ele as enxotava, as aves de rapina, para que não comesse do seu sacrifício. Mas caiu a noite e um pesado sono veio sobre Abraão. E ele adormeceu profundamente. Você tem trabalhado, você tem preparado o teu altar, você tem preparado os seus sacrifícios. Mas as aves de rapina vêm continuamente sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, para comer do nosso sacrifício, para contaminar aquilo que você faz, aquilo que você preparou do fundo do teu coração, para adorar a Deus, para agradar a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas as aves de rapina vêm através da murmuração. As aves de rapina vêm através da contenda, através da discórdia, através de falações mentirosas, fazendo ilações para te demover, para te remover do lugar onde você está. Aves de rapina, para tirar a tua comunhão.
E isso também provoca o sono espiritual. Mas devemos lutar com todas as nossas forças. Porque nesse momento de esgotamento espiritual, Elias também passou. E quando Elias passou, ele experimentou aquele momento quando ele vence aqueles idólatras. E veio aquela mensagem de Jezabel dizendo que o mataria, que acabaria com ele. Elias então se refugia. E ele vai caminho do deserto e senta debaixo de um pé de zimbro, e ali ele almeja a morte. O que é isso? Esgotamento espiritual. Um profeta de Deus, um homem de Deus, cheio da graça, cheio da virtude, cheio da unção, da autoridade de Deus sobre a sua vida, ele sentiu-se esgotado. Ele disse: já basta, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor que ninguém, todos já morreram, leve a mim também. Aleluia. Mas ele deita naquele pé de zimbro e dorme. Mas quando ele acorda, havia pão, havia uma botija de água. O anjo disse para ele, um anjo ali guardando ele: Elias, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Esgotamento espiritual. Há momentos na nossa vida que você acha que não adianta mais, que o ministério já não te serve mais, que você acha que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida, que você já pregou tudo o que havia de pregar, já ensinou tudo o que havia de ensinar, que já fez tudo o que havia de fazer, e que o teu tempo acabou. Não acabou. Não acabou. O teu tempo continua, a tua vida continua, a tua história continua, o teu ministério continua. Come e bebe, porque a tua caminhada ainda não chegou ao fim. Aleluia. Mas o esgotamento espiritual não é sinal de desvio. Esgotamento espiritual não é sinal de que você perdeu a presença de Deus. Não. Mostra que nós somos fracos, mas dependemos inteiramente de Deus. Elias caminha, levanta, come, bebe, e caminha com a força daquela comida 40 dias e 40 noites. E quando ele chega lá dentro daquela caverna, Deus já estava lá esperando por Elias. Muita gente condena Elias por ter ido na caverna. Meus amados, Deus estava na caverna esperando Elias, e ali Elias saiu da caverna renovado. E o Senhor renova ele, renova a sua fé, renova a sua força, e diz: vai, Elias, aleluia, o teu ministério continua. A obra de Deus na tua vida continua, ela não acabou. O que eu e você precisamos é manter a nossa comunhão com Deus, porque os dias são terríveis, os dias são críticos, e nós precisamos manter a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura bíblica afinada com Deus. Afinada. O tempo de leitura, o tempo de meditação na palavra, o tempo de comunhão na palavra, o tempo de comunhão com Deus, ali santificando a nossa vida. Isso vai nos ajudar na hora da adversidade. A adversidade vem, a adversidade bate à nossa porta, a adversidade chega, mas o Senhor Jesus, Ele chega conosco para nos dar a vitória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vemos ainda aqui nesta palavra que a oração, ela nos ajuda a manter a nossa mente ligada com o céu. O esgotamento pode chegar, a dificuldade pode chegar, mas o Senhor Jesus, Ele não nos deixa só. O Senhor Jesus não nos entrega ao fracasso. Elias pediu a morte, Deus não lhe deu a morte, Deus lhe deu o céu. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que vai acabar tudo, não vai. Nós seremos arrebatados. O arrebatamento está aí, está às portas. Por isso, é hora do clamor, sair-lhe ao encontro. A noiva já se aprontou. O noivo vem para buscar a sua igreja, e logo estaremos ali para sempre com o Senhor.
E quero fechar aqui em Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36, que diz: estejam cingidos vossos lombos, acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, e as prudentes chegaram, a porta se abriu e elas entraram para as bodas do Cordeiro. No entanto, aquelas que não preservaram o azeite, quando chegou, a porta estava fechada e o Senhor disse: não vos conheço. Que esta palavra não seja para nós, mas que possamos estar nas portas abertas juntamente com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.